Meio-dia e 3 agora. Que história é essa então, Márcio, da professora vereadora, professora Ana Lúcia, está se sentindo ameaçada ainda por conta, esse caso dos moradores em situação de rua em Maringá. O que aconteceu? Ela explicou? Ela explicou, viu, Juliano? Isso é um absurdo também, viu, vereadora? Nós estamos do lado da senhora. Eu acho que a senhora precisa comunicar às autoridades mesmo. Ela diz que está se sentindo ameaçada, temendo pela própria vida. Segundo ela, por conta dessa discussão aqui dos moradores de rua. Ela fez um projeto de lei, né? Recentemente, nós divulgamos aqui esse projeto. O projeto que tratava que queria proibir as forças de segurança de abordar moradores de rua no período da noite. Inclusive, nós criticamos bastante a vereadora com relação a essa medida, porque é uma medida totalmente fora da casinha que a vereadora pôs. Tanto que ela mudou o projeto. Ela tirou a parte de segurança e colocou só limpeza urbana depois da polêmica. Mas até aí tudo bem, Juliano. Até nós criticamos a vereadora. O problema é que ela diz que agora está sendo ameaçada, ela teme pela própria vida, porque tem gente que está ligando ela aos criminosos que estão aí pelas ruas da cidade. Segundo ela, tem gente querendo dizer que todo morador de rua é criminoso. Isso aí não é. Isso aí a vereadora está certa. Não é todo morador de rua que é criminoso. Pelo amor de Deus, não pode fazer isso, né? E a vereadora diz que está se sentindo ameaçada, está tendo medo de sair de casa por causa desse assunto. Isso é um absurdo. Não podem fazer isso, ainda mais com a vereadora, que é uma autoridade aqui na cidade. Vamos ouvir o que ela disse hoje na tribuna da Câmara aqui de Maringá. E neste exato momento, nesta semana, graças a essas incitações e relação de inverdades vinculadas à população em situação de rua com o meu nome, eu estou me sentindo, senhor presidente, ameaçada. Eu estou andando pelas ruas com medo, estou saindo da minha casa com medo todos os dias. Algumas pessoas mal intencionadas, ao noticiar sobre as últimas ações violentas de criminosos em Maringá, as relacionam distorcidamente com o meu nome, usando de charlatanismo. E esta relação se dá com a defesa que eu faço de que o poder público atenda sim, minha gente, de maneira digna as pessoas que estão em situação de rua. O uso de falsidades, inverdades, farsas e discurso de ódio, empregados de forma covarde para confundir a opinião pública, tem gerado ameaças e ataques que me fazem temer pela minha vida, senhor presidente, senhores vereadores. Por isso, resolvi não apenas trazer esse assunto à tribuna, mas também informar que esse tipo de ataque e ameaça está sendo tratado, assim como outras anteriores, lá na delegacia. Dr. Luiz Alves sabe disso, e é de fato onde eu vou em busca de responsabilização criminal. Eu compreendo muito bem o importante papel da segurança pública que deve atuar para combater situações flagrantes de crime em Maringá e atua. Mas eu condeno a relação direta que está sendo feita entre a população em situação de rua e todo e qualquer ato violento, criminal, cada vez mais presente, aliás, na nossa cidade. A população em situação de rua tem sido injustamente associada a todas as delinquências que são noticiadas em Maringá. Por isso, misturar o tema pessoas em situação de rua com criminalidade é, acima de tudo, criminalizar a pobreza em sua essência, esquecendo que os verdadeiros financiadores da maldade, do tráfico de drogas, da manutenção dessas pessoas nessa condição indigna, estão bem longe dos perigos da rua, estão vivendo em mansões e torres elegantes, com suas vidraças intactas.
Meu projeto de lei trata exclusivamente das ações da zeladoria urbana. Ele foi levado à exposição pública de modo sensacionalista, com o objetivo de gerar polêmica, antes mesmo de chegar à pauta desta casa. Ele circula em espetaculosos e falsos vídeos, protagonizados por rostos que estarão na propaganda eleitoral do próximo ano. É apenas disso que se trata. Para encerrar, eu gostaria de dizer que este projeto de lei jamais proibiu que a polícia militar atue para investigar crimes, para fazer abordagem, até porque, e todos aqueles que difundem essas inverdades sabem muito bem, vereador não pode legislar sobre a polícia militar, que é uma polícia estadual, cujo comandante em chefe é o senhor governador. E, finalmente, gostaria de dizer que, com tudo isso, nobres colegas, o que fica óbvio é que o esforço para resolver com dignidade e respeito questões sociais como esta, na melhor cidade do Brasil para se viver, menos para as pessoas que estão em situação de rua, não é prioridade para muitos que parecem preferir o extermínio das pessoas pobres que vivem nas ruas, em nossa cidade, e não a sua reinserção na vida digna que elas merecem. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bem, essa é a fala da vereadora Ana Lúcia. Vereadora, é importante a gente pontuar algumas coisas. Primeiro, a gente não concorda com esse projeto da senhora. A senhora deu o que a gente chama de barrigada, que é quando você faz alguma coisa errada. A senhora deu uma barrigada. Só que agora nós estamos ao lado da senhora quando a senhora fala aí que está sendo ameaçada e que isso não pode, e isso realmente não pode, vereador. A senhora não pode ser ameaçada, assim como o senhorzinho que varre a rua, o advogado, o juiz, como ninguém pode ser ameaçado. Isso é um absurdo. Se estão ameaçando a senhora, isso é um absurdo e a senhora tem que ir para a delegacia mesmo. Mas fale a verdade lá, vereadora. Não minta como a senhora mentiu contra mim e o Juliano da outra vez, tá? A senhora disse que nós estávamos ameaçando a senhora mentiu. Mas tá, esquece lá. A gente está junto com a senhora não pode ser ameaçada por senhora defender. A senhora entende que tem que proteger os moradores de rua. Isso é um ponto de vista da senhora, e nós estamos num país livre, e esse posicionamento da senhora tem que ser respeitado. Ponto. Mesmo a gente não concordando. Isso não dá direito a ninguém ameaçar a senhora, como a senhora disse que foi feito. Isso aí já é um absurdo, Júlio. Isso é crime, não pode ameaçar. Não pode misturar a ameaça, mas não pode também confundir ameaça com crítica. Como nós fizemos. Nós criticamos e ela disse que nós ameaçamos. Não, crítica é uma coisa, ameaça é outra. Tá? Assim como muitos criticam o nosso trabalho, e nós não nos sentimos ameaçados por isso, Márcio. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Mas vamos lá, a vereadora ela mesmo deu um tiro no pé aqui quando ela disse o seguinte: vereador não pode legislar sobre a polícia. Que bom que a senhora descobriu isso, né, vereadora? Tanto que o projeto da senhora não passou lá, teve o parecer de inadmissibilidade por conta disso também. Tanto que a senhora mudou o projeto, vereadora. Eu vou refrescar a memória da senhora, caso a senhora não lembre. A senhora colocou no projeto que limpeza urbana e segurança não poderia incomodar os moradores de rua à noite. Depois da polêmica, a senhora tirou a segurança e colocou só zeladoria urbana. E a senhora apresentou um novo texto numa audiência que a senhora mesmo realizou na Câmara Municipal. A senhora criticou o fato de a imprensa ter divulgado o projeto sem ele ter ido à votação. Aí, vereadora, eu vou responder a senhora, porque quem divulgou primeiro disso tudo fui eu lá atrás. Por quê? Porque eu trabalho, vereadora. Eu sou repórter e a obrigação do repórter é investigar, perguntar, questionar, tá? Então, eu não posso, enquanto repórter, esperar a Câmara votar para eu dar a notícia, porque senão eu estou sendo incompetente e estou sendo só mais um. E tem um negócio que eu não gosto é de ser só mais um. Eu gosto de fazer meu trabalho bem feito, porque o meu patrão cobra bastante. Fala, tem que ter empenho, tá? E nós nos empenhamos aqui. Tá? Então, ponto. Tem isso aí também. A senhora falou aí que tem muita gente fazendo uma relação direta entre moradores de rua e crimes. A gente é contra, a gente concorda com a senhora nesse ponto.
Não pode falar que todo morador de rua é criminoso, não é mesmo, Juliano? Com certeza. Não que podemos não é. falar isso, Não. né? Não podemos. Tem diferente entre as pessoas. Assim como tem morador de rua bom e tem o ruim, tem o radialista bom e o ruim, e tem o vereador, que é bom, e tem uns que não vale nada, inclusive. Né? E outra coisa que eu achei interessante, ela falou assim, ó, tem muita gente aí fazendo barulho sobre esse assunto para depois tirar proveito na eleição. Se tiver alguém fazendo isso, esse cara tem que ser esculachado, que não pode alguém querer tirar proveito da situação para ganhar voto. Já basta a vereadora, que faz isso muito bem feito. Né? E ela tá brava porque tem alguém querendo tirar o posto dela. E quem faz projeto desse jeito só para parecer bonzinho e ganhar voto é a vereadora. Então, se tem mais alguém além da vereadora fazendo isso, aí é o fim do mundo, né, Juliano? E nós não somos, né? Porque nem filiados a partido nenhum e nem intenção de disputar a eleição nós temos, né, Márcio? Exatamente. E nem gostar de reunião política nós não gostamos. Um negócio mais chato do que isso não tem, né? Nós foge disso aí. Não convide porque a gente não vai. Apresentar evento político? Não. Aqui, ó. Tô fora, hein? Até porque a gente leva a sério o que a gente faz. Né? Exato. Então, a vereadora Ana Lúcia, estamos junto com a senhora. Ninguém pode ameaçar a senhora pela opinião da senhora, por mais absurda que ela possa ser. A senhora tem todo o direito de defender o que a senhora acredita, né? Ponto. Agora, que esse projeto da senhora foi uma lambança, foi, né, vereador? Só que isso não dá direito de ninguém ameaçá-la, Juliano. Não pode. Tá ameaçando, é crime. A senhora tá certa, tem que ir pra delegacia mesmo, vereador. Exatamente, que aí é grave, ameaça. Aí é grave. Agora, a crítica, se assumir um posto, se propôs a assumir esse posto aí como vereadora, tem que saber entender. Pois é. Que haverá elogios e críticas. E no caso desse projeto, é crítica. Em outros casos, são elogios que a gente faz à senhora. Inclusive questionando a prefeitura aí, hein? Sobre iluminação pública, empréstimo para recapeamento. Dá pra gente falar isso também, Márcio, no programa de hoje? Podemos falar disso também, porque a vereadora Ana Lúcia, assim, até a hora que ela tem uns lapsos, assim, ela defende umas coisas interessantes, que a gente acha interessantes também, né? Então é bacana. Só que a senhora não pode levar tudo a ferro e fogo. Por exemplo, o pessoal está dizendo aqui, ó, lá no chat, pronto, é só chamar os moradores de rua para fazer escolta da senhora, vereador. Já que a senhora defende eles, coloque eles para fazer escolta. Por exemplo, o Ricardo Nunes está falando, chama o Chapolin Colorado, vereador, para poder a senhora, né, defender a senhora e tal, né? Acolher na casa ela não quer, né? Então são alguns pontos que a senhora tem que respeitar, né? Eu concordo quando a senhora diz assim, ó, tem muita gente que fala do crime, mas só que quem está no crime não está na rua, às vezes está no palacete. Assim como tem gente também, vereadora, que defende o morador de rua, só que à noite não vai lá atender o morador de rua. À noite está nas suas casas, em bairros nobres da cidade, se fartando com dinheiro público também. Exatamente, tem esse lado, viu?